retirasse para si o seu ruá, o seu sopro, né? E recolhesse para si o seu fôlego, estaríamos extintos. Toda a carne. Amém. Seria, quer dizer, aí prova que Deus sopra para a gente respirar. Até hoje, não foi só para Adão. Nós recebemos o sopro de Deus. E no dia que ele retirar esse sopro, no dia que ele deixar de soprar, toda a carne morrerá. Gente e bicho. Tem uma versão que diz gente e bicho. Não é? Então o que ocorre é que a gente deve saber respirar. As pessoas às vezes vivem a vida inteira e não sabem respirar. Entendeu? E quando a pessoa não sabe respirar, ela é uma pessoa ansiosa, nervosa, angústia, vem uma série de problemas. Porque a pessoa não sabe respirar. Para a pessoa ficar boa de ansiedade, é só aprender a respirar, que eu vou ensinar aqui como é que deve respirar. Isso, aparentemente, é uma coisa assim, inusitada, que não faz nenhum sentido. Eu não sei respirar. A pessoa diz, mas eu vivo. Se eu vivo, eu respiro. Mas às vezes é assim, ó. Uma respiraçãozinha superficial, que agora vamos vai explicar, mas que a gente precisa aprender para ter mais saúde e mais vida, com um remédio natural de Deus, disponível, ninguém paga por ele, Deus nos dá livremente, e a pessoa e morrendo e se acabando porque não respira. É verdade, com certeza. Então, a luz solar e o ar são dois médicos de Deus, diz Ellen White. Eles são médicos de Deus, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, respira só, enche o pulmão, chega o peito, se distende. É a respiração incorreta. A respiração correta é aquela do bebê, quando está dormindo, ó, a barriga sobe e desce, sobe e desce. Aqui não sobe nada. Os animais, quando você vê dormindo, pode observar que o cão, o gato, qualquer um está dormindo, a barriga tem, sobe e desce, move. Ele não enche nada aqui. Então a verdadeira respiração é aquela que é via diafragma. Quando a pessoa é nervosa, tem medo de enfrentar o público, é só sentar por uns 3 minutos e começar a fazer isso aqui, ó, irmão, ó. Primeiramente solta o ar. Depois começa pela barriga. Não enche nada aqui, é por aqui. Ok? Então você fazendo isso, 3 minutos, quando você subir no púlpito, você está disposto a falar sem medo e sem vergonha. Amém. Entendeu? Então, e ansiedade, você está ansioso, simplesmente coloque a Bíblia aqui, ó, em cima do umbigo, deitado, e comece a respirar. Primeiro solte, porque quando você solta lá, ó, você está liberando ansiedade, angústia, o ódio, o ressentimento, você está liberando tudo. CO2 acumulado. Isso, você está morrendo para si, Intoxicado. você está morrendo para si. Quer dizer, já não é mais o eu, mas Cristo vive em diz assim, né? Amém. Quer dizer, Deus vive em nós de várias formas, até através do aquário que vive em nós. Porque o Espírito de Deus entra dentro de nós, através do seu nosso sangue. Entendeu? Então a gente tem que realmente saber respirar. Então aí você coloca a Bíblia deitada, e aí primeiramente você libera as tensões. Aí começa a respirar lenta e profundamente. Conseguiu o auge, aí você começa a soltar pela boca. Você respira pelas narinas, porque Deus não soprou, não foi na boca de Adão, não, foi nas narinas. Então você tem que respirar pelas narinas e soltar pela boca. Então essa é a respiração correta. E tem que movimentar o abdômen e não o peito. Bem, aí a gente vai então fazer como o gato e o cachorro. A criança, por exemplo, quando ela completa 8 anos de vida, você pode observar os seus filhos.
quando completa, no dia que completa 8 anos, ela deixa de respirar corretamente. Agora, por que esse fato ocorre? Porque a criança, segundo a Bíblia, ela é o reino de Deus. Deixai vir as criancinhas, porque elas são o reino dos céus. Ela deixa de ser o reino dos céus depois que completa 8 anos. Ela já é parte do reino deste mundo. Tanto é, perante Deus, ela atingiu a maioridade. Perante Deus, a criança já é de maior. Ele já responde pelos seus atos. Então, se você tiver de educar um filho, é até o 8º ano. Depois do 8º ano, é difícil agora você colocar na cabeça dele aquilo que é verdadeiro. Porque agora, também depois que você criar o seu filho no caminho que deve andar, mesmo depois de velho, nunca deixará, entendeu? Então, por isso que a criança, ela deixa de ser parte do reino de Deus. Agora, como é que deixa de ser parte do reino de Deus? Se ela não é má, se ela não é perversa. Isso daí tem relação com o período que Adão e Eva passaram no paraíso. Então, pela idade da criança, ele mudar o comportamento na respiração, você deduz o tempo que Adão e Eva passaram no paraíso. 8 anos apenas. Que pena, né? Apenas 8 anos Adão e Eva passaram no paraíso. Então, tudo aquilo que aconteceu com o casal edênico reflete nos seres humanos. Deixa de receber respiração depois de 8 anos. Aliás, deixa de respirar corretamente depois de 8 anos. Os animais continuam até a morte respirando corretamente e o ser humano não. Interrompe aos 8 anos, porque ela deixou de fazer parte do reino de Deus. Nesse período, quando ela completa 8 anos, porque Deus, quando uma criança nasce, Deus envia um anjo da guarda para acompanhar ela, proteger até a morte. Mas o que acontece é quando ela completa 8 anos, aí o inimigo de nossas almas manda um anjo também para fazer companhia ao anjo de Deus. O anjo de Deus fica sempre à nossa direita e o anjo mau fica sempre à nossa esquerda, porque ele se aproveita do nosso coração que é perverso, porque é aqui onde ele fala ao nosso coração, enquanto o anjo que fica à nossa direita, ele fala a nossa consciência, a nossa mente, aqui, ó. Ele procura nos convencer através da mente, e o diabo, através do seu anjo, tenta nos convencer para o mal usando o coração. Ó, o coração é perverso, quem o conhecerá? Então é isso. Aí a partir de 8º ano, você vai passar a ter 2 companhias. A partir daquele momento, o seu cérebro vai ser o campo de batalha entre o bem e o mal. Cristo, através do anjo, falando que você deve seguir o caminho. O diabo, através do anjo dele, tirando você, puxando o tapete. Não é certo, não. Você tem que ir pelo que o seu coração mandar, entendeu? E assim, o principal campo de batalha passa a ser a nossa mente, certo? Bem, como eu já lhe falei, que a gente deve saber viver para sobreviver. A gente tem que aprender a sobreviver para poder viver. Então tem algumas das regras, eu não vou me estender muito, mas eu vou, tem aqui 30 regras, mas eu vou citar somente 10 regras, tá bom? Para não se estender muito. Então diz assim: existem 30 regras básicas de saúde, que eu vou deixar esse material como digníssimo ao Paulo, e ele vai fazer um slide para vocês passar depois e ao mesmo tempo usar como vocês achar que devem usar para poder orientar muitas pessoas e salvar elas das enfermidades, tá bom? Vamos começar pela primeira regra. Evite comer frutas e verduras numa mesma refeição, pois causa fermentação e gases intestinais.
Às vezes a pessoa faz um suco com fruta misturado com verdura, mistura. Tem muita gente que vai fazer uma salada crua e bota maçã. Ali vai causar fermentação. Certo? Então, não coma mais de 3 ou 4 variedades de pratos em uma refeição, pois causa dispepsia, digestão difícil, indisposição ou indigestão. Aí você come várias, aí chega você fica empanzinado, aí passa a tarde todinha, pesado, entendeu? E aí, ó, reflete no seu cérebro. Você vai começando a perder a memória sem saber por que está perdendo. Por exemplo, feijão com farinha. Muita gente pega e mistura farinha com feijão. Aí pode causar prisão de ventre ou ressecamento intestinal. A farinha, ela deve ser escaldada antes de misturar com o alimento. Se você é comilão de farinha, porque a farinha é gostosa, né? Primeiramente você escalda ela, porque ela não pode entrar crua, senão ela vai inchar. E aí vai estender o seu estômago. Outra coisa, melancia. Tem muita gente que usa melancia como sobremesa. Termina de comer uma fatia de melancia. Não pode. A melancia, olha, melancia, pinha, jaca e melão. Elas não combinam com nenhum outro alimento. Melancia, jaca, pinha e melão. Elas são frutas monofágicas. Aí você pergunta, o que é monofágica? São frutas hiperhídricas, ou seja, elas têm 93% de água. Então, quando você consome ela como sobremesa, qualquer uma dessas aqui, aí o que acontece? Vai comprometer a sua digestão, fazendo com que os ácidos liberados pelo estômago, o ácido clorídrico, então eles não surtam o seu efeito. E aí pronto, aí vai dificultar a sua digestão. E se você tem o hábito de comer melancia depois da comida, vai chegar um dia que você vai dar uma dor ao redor do umbigo, vai ao hospital e não volta mais. Volta envelopado em caixão de madeira, no envelope de madeira, certo? Porque aí não escapa. Porque quando você vai fazendo isso, aí vai envenenando o seu sangue. E aí vai envenenar o seu intestino delgado. Porque aqui a nossa vida começou aqui. A gente se alimentar por aqui, pelo umbigo. E então é isso aí que vai comprometer isso. Eu aprendi essa regra já fazem muitos anos e louvo a Deus, engrandeço o seu nome, porque Ele tem me dado temperança para ver e deixar lá. Muito bem. Se eu quero melancia, e eu até recomendo aos outros também. Você está com vontade de comer melancia? Não tem um problema. Sente e coma só melancia. Exatamente. Se uma talhada for pouco, como 2, como 3, até o limite, né? Exatamente. E pronto, a refeição está completa. Completo. Agora, mais pão, leite, iogurte, bolo, aí é preparar para a morte. É verdade. É preparar para a morte. Está Até a minando. melancia com excesso, ela causa um problema que eu já passei uma crise. Sim, Eu era filho, cheguei Sim. na roça, meti a mão numa melancia desse tamanho. E aí eu digo, eu vou deixar o resto da raposa lá. Lá na roça que eu de colocar a raposa, né? Aí comi. Daqui a pouco faltou ar. Aí me deu uma dor aqui, ó, tacando assim. A minha solução foi cair debaixo do pé de árvore e ficar lá rolando. exato. E sabe por quê? Quase eu morri, moço, sem ar, porque ela também parece que ela libera um gás tão forte, que ela pula em cima da gente. E eu ficava lá, vai para outra terra molhada, e o problema. Sobrecarregou o fígado. E outra coisa, às vezes o problema que aconteceu com o irmão Raimundo, eu agora falo como agrônomo, nem tanto devido à fruta em si. Aí veja a explicação que eu dou. Porque na região do Vale do São Francisco, comer melancia, melão, inclusive a cebola, que a gente come de teimoso aí, é um perigo de morte, porque usam indiscriminadamente
um veneno chamado carbofuran ou furadã, que é uma bomba mortífera, e muitos agricultores usam. Eu já disse isso em congressos aqui na região, e os agricultores sabem que isso é verdade. E esse veneno, que é específico para algumas culturas, tipo bananeira, para matar uma broca chamada moleque da bananeira, mas isso se faz o tratamento da muda e depois a planta tem 1 ano para produzir o cacho, ou seja, o veneno já estará, se aplicado na quantidade certa, diluído. Agora imagina o porte de um pé de melancia, que é dessa altura, né? E a fruta no chão, e eles aplicam esse veneno. A diferença de uma bananeira, que é uma massa vegetal imensa. Então, nessa região, comer melancia ou melão e até cebola é um risco de morte. Ou seja, talvez tenha sido isso que causou o problema no fígado, né? É um fato, uma intoxicação brava, não devido à fruta em si, porque não tem esse potencial de morte, mas a produção dela. E muitas vezes aplicam, claro que não tem registro para essa cultura, mas eles aplicam, e mesmo que tivesse, não respeitam o chamado prazo de carência, que é o tempo entre o momento que aplica e a colheita. Então, como muitos agricultores, né, que não têm critérios e não têm respeito à vida, eles dizem: bom, dessa fruta eu não como, eu apenas vendo. Né? Isso é muito comum na região. A nossa colega Daniela, que é agrônoma também, ela deve saber que existe muito esse fato aqui na região. Eu já ouvi, inclusive, registro, depoimentos de que na região de Pissarrão, aqui pertinho da gente, depois de Sobradinho, aplicam carbofuran na cebola até depois de colhida. Isso é um crime, até né? depois de colhida, dizendo eles que é para preservar a conservação. Agora, matando muita gente de câncer, que é o caso que está explodindo aqui, sobretudo nessa região, que é uma das regiões do país, talvez do mundo, que mais se usa veneno. É verdade. Muito obrigado pela parte do irmão. Agora vamos falar sobre os sucos. Sucos naturais. Às vezes a gente diz assim: eu gosto do suco. E outra pessoa diz: não, o suco é prejudicial. Olha, a questão do suco, você tem que saber tomar o suco. Bateu, na mesma hora que tomou. Porque se você guardar o suco para tomar daqui a 20 minutos, ou guardar na geladeira para tomar depois, você já vai tomar, sabe o quê? Lixo líquido na forma de suco. Vai ser lixo mesmo. Ali não tem mais nada que se aproveite. Porque as vitaminas, as minerais, aminoácidos, principalmente a vitamina C, morreu tudo. Oxidou, reagiu, Oxidou. não é mais nada. No momento que você está batendo, ele já está morrendo. Terminou, pulou, toma imediatamente. Aí você absorve todos os nutrientes. Mas se você guardar, daqui a 20 minutos, você tomar, já não presta mais, joga fora. Porque ali é lixo líquido na forma de suco. Tá bom? Agora vamos falar do suco de uva engarrafado. É isso que você vai falar? Suco de uva engarrafado. O suco de uva, o que é que eles fazem? Às vezes a pessoa diz assim: não tem conservante. Mas tem. Deixa de ter. Certo? Então, para conservar, porque tudo tem conservante. Até mesmo os remédios naturais, para você produzir, tem que ter alguma coisa que conserve. O que é que a gente usa para conservar? Com xarope, com pintura, entendeu? A gente usa álcool. Não é álcool daquele pinga, digamos assim, pinga, cachaça. E nem aquele cereal. Tem o álcool de cereais também, mas só que eu não confio muito em álcool. É aquele álcool cereal, eu já fiz um teste com ele.
está dessa altura, você soltar o pinga, ele não cai no chão. Já pensou? Ele exala. Volátil. Agora você imagina aqui dentro do ser humano. Exatamente. Então, por exemplo, uma tintura eu não preparo com álcool nenhum, nem de cereais, né? É pinga. Pinga, cachaça. Da cana de açúcar. Entendeu? Da cana de açúcar. Então aí você é mais seguro. É mais seguro. Ah, sim, meu pai, eu vi isso. Aí você diz, vou tomar uma tintura, sempre bem. Mas a quantidade é tão mínima, porque o negócio para preparar. Só para. Você vai colocar 70% água e apenas 30% cachaça. Cachaça mesmo. Certo? Aí você primeiramente coloca as ervas Tiago, agora só vou tomar durante remédio. 8 horas para ela absorver. 8 horas. Depois de 8 horas, aí você despeja a cachaça. Vai completa. Porque é 70% água, 30% cachaça. Aí deixa lá durante 15 dias. Com 15 dias depois, está lá realmente uma tintura. Olha, pode ser qualquer enfermidade. Você vai dizendo assim, olha, eu quero uma tintura para asma. Só uma garrafa, só resolve o problema de asma. Quero uma garrafa para problema uterino. A mulher tem mioma, tem problema de endometriose, pronto. Então, 2 garrafadas, a mulher aborta o tumor e aborta também mulambos, porque o endométrio, a membrana que interna do útero, sai como um mulambo mesmo, limpa tudo. Então a tintura é muito poderosa. Agora, para tomar, você vai tomar o quê? Uma colherinha e meio copo d'água. É por isso que o álcool Não vai afetar. entendeu? Agora, se for 70% álcool e 30% álcool, aí já é o contrário, né? Porque o álcool da cachaça, ele vai em média. Rosi, segura aqui, que eu vou pegar um meu. Na produção da cachaça. Exatamente. A cachaça mais cara que eu já vi, que acho que eu sei, se eu olhar, a cachaça mais forte é aquela mineira, Caibé, etc e tal, que tem 49% de álcool.